paz do Senhor Jesus para todos que entraram aqui no meu canal, neste vídeo, né? Independente que seja evangélico ou que não seja, a paz do Senhor Jesus também da mesma forma. E no vídeo de hoje, minha gente, eu quero aqui falar um testemunho, né? Relatar um testemunho aqui que aconteceu comigo quando eu aceitei a Jesus, né? Como Deus falou comigo, de que forma Deus falou comigo e eu aceitei como meu único e suficiente Salvador. Bom, minha gente, eu já vou começando porque eu gosto de ir direto ao assunto, né? Para não tornar o vídeo longo nem chato, mas já vou direto ao assunto. Eu tinha uns 15 a 16 anos, né? E jovem, né? Jovem gosta o quê? De festas, né? De coisas do mundo. Coisas do mundo. E era assim a minha vida. E eu não gostava, assim, de quando os irmãos diziam que falava com meu pai, que ia na casa dele, como se fosse assim um lugarzinho para evangelizar, para fazer o culto. Aí eles escolhiam uma casa. Antigamente era assim, né? Escolhiam uma casa e faziam o culto na casa daquela pessoa. Aí os irmãos, dois irmãos, que eu não vou citar aqui o nome deles, falou com o meu pai para fazer o culto lá. Aí quando meu pai chegava em casa, ele morava na cidadezinha, né? Aqui perto do engenho onde eu morava. Aí o meu pai, quando chegava em casa, ele dizia assim: os irmãos falaram comigo para fazer um culto aqui em casa, tal dia. Aí o meu Deus, porque eu não gostava, eu não queria saber de Jesus. Eu vivia no mundo, nas festas, usando brinco, maquiagem, batom, roupas curtas, tudo. E eu não queria saber de Jesus, porque na verdade dentro de mim eu já sabia que se fosse ter culto, Jesus ia falar comigo de alguma forma e eu ia aceitar. E eu não queria abandonar as coisas do mundo por Jesus. Aí quando meu pai falava, aí eu dizia, meu Deus, e agora? Eu ficava torcendo para que não viesse ninguém. Aí os irmãos não vinham, aquela coisa toda. Aí não dava muito certo, aí passava. Quando foi um dia, né, e eu continuando, né, a minha vida normal. Quando foi um dia, eu me lembro que eu ia dormir, aí toda manhã, eu não sei se já aconteceu na casa de vocês, da mãe de vocês ligar o som toda manhãzinha. Isso acontecia muito no interior, eu não sei se acontece na casa, se acontecia na casa de vocês. Aí a minha mãe ligava. Na minha casa ninguém era crente, minha mãe, meu pai, meus irmãos, ninguém, e nem eu. Aí a minha mãe ligava o som toda manhã. Aí eu me lembro que eu, quando acordava, eu não sei explicar se era como um sonho, eu não sei. Quando eu acordava, isso foi umas 3 vezes ou mais. Naquela rádio, tava passando aquele louvor de Rose Nascimento. Não sei se você já ouviu, que diz assim: sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, não te deixa para trás olhar. Ai, Deus sempre abre uma porta para livrar e preserva o mundo inteiro se o escolhido nele está. Gente, toda vez eu acordava com esse louvor. Quando eu acordava ouvindo esse louvor, eu começava a chorar. A chorar, isso foi umas 2, 3 vezes. Aí, toda vez eu acordava, o louvor tocando, eu acordava chorando. Aí, do nada, eu comecei. Só que, antes disso, minha gente, de acontecer todo esse processo, eu disse assim uma vez, eu abri a minha boca e disse assim: eu não morro enquanto eu não for num show de tal banda. Eu disse assim, antes de acontecer, né? Antes de Jesus falar comigo através do louvor. Aí eu falei isso, foi passando, aí aconteceu, né? De eu acordar chorando, aquele todo processo. Quando foi um dia, aí eu acordei chorando muito, aí eu: mãe, eu quero ir pra igreja, mãe, eu quero ir pra igreja, eu quero ir pra igreja. Eu comecei a pedir a minha mãe pra me levar pra igreja. Só que a igreja era de lado da casa do meu tio, lá, né? Só que era toda feitinha de madeira, ainda me lembro como hoje. Aí minha mãe, né, manhã disse assim: fulano, com meu pai, né? Tu leva ela pra igreja, eu tô até com medo de acontecer alguma coisa. Ela disse até assim. E toda vez eu acordava chorando, minha gente. Aí o meu
Pai, eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, louvo a Deus pela vida do meu pai, né? Não está mais aqui, Deus preparou, Deus guardou, é uma longa história, né? E ele me levava todos os domingos. Aí ele me levou para essa assembleia lá, né? No outro engenhozinho lá. Aí ele me levou. Quando chegou lá, eu aceitei a Jesus. Aí não acordei mais ouvindo aquele louvor. Era uma forma de Jesus. Jesus, ele teve um encontro comigo dessa forma, né? Através do louvor, e eu o aceitei. Aí eu começava, aí ele me levava todo domingo, ele me levava à noite. A gente saía 5 e pouca, acho que gastava uns 40 minutos ou menos, eu não lembro muito. Aí ele me levava às 5 e pouca, eu chegava lá às 6 e pouca, ficava na casa da minha avó, e à noite ia. Aí ele ficava lá, quando terminava, ele vinha me pegava, levava para casa, e assim foi acontecendo. E depois desse dia que eu aceitei Jesus, a minha vida mudou completamente. Não era mais a mesma, né? Não que eu encontrei Jesus. Jesus me encontrou, porque eu não valia nada. Mas Jesus me encontrou, Jesus me deu casa, Jesus me deu um marido, Jesus me deu filhos, Jesus me deu trabalho, Jesus cuidou e cuida de mim até hoje nos mínimos detalhes. Se eu for contar as bênçãos que Deus fez na minha vida, um dia inteiro seria pouco. E eu aí aceitei a Jesus, aí abandonei tudo que não prestava. Aí não usei mais maquiagem, não usei mais batom, não nada que desagradasse a Deus. E assim, né, eu continuei até hoje, né? Teve muitas, como se diz, momentos que eu caí, momentos que Deus me levantou, né? Mais pra frente eu vou contar a vocês muitas histórias da minha vida, depois que eu aceitei, aceitei a Jesus, né? Aí eu vou contar a vocês aqui muitos da minha história, né? Vocês vão ver. Aí, minha gente, na minha casa ninguém era evangélico, como eu disse. Aí depois que eu aceitei Jesus, passou um período de tempo, né? Nem acho que alguns meses. Aí houve uns ocorridos, né? No meio da família. Aí eu dizia assim que eu não queria ser daquele engenho. Mas Deus tem planos nas nossas vidas que a gente não entende o trabalhar de Deus. A gente não entende, a gente só vê aquele pedacinho ali na frente, mas Deus vê além daquilo que a gente vê. E Deus, né, através dessa socorrido, né, Deus nos trouxe para essa cidadezinha, né, perto aqui onde a gente morava. E foi onde Deus começou a trabalhar na minha vida. Deus começou a trabalhar na minha vida, comecei a frequentar a igreja aqui, né, o centro, né, a central aqui, onde a gente mora. Aí, como eu disse a vocês, aí conheci um rapaz, né? Que eu sei que foi o Senhor que preparou, né? O Senhor que preparou. Deus me deu família e tudo isso, minha gente, tudo planos de Deus. Ai, Deus começou a salvar a minha mãe. Deus começou por muitos e muitos anos, que era uma vida muito sofrida, né? Do meu pai, com muito tempo. Deus salvou o meu pai, Deus salvou as minhas irmãs. Tudo isso Deus fez, né? Com a minha família. Deus salvou o meu namorado, o meu esposo, né? Ele não era crente. Deus salvou antes da gente casar. Deus também salvou a vida dele. Minha gente, foi um trabalhar lindo de Deus, né? Eu não imaginava de hoje eu estar aqui, né, dizendo que sirvo ao Senhor, sou grata a Ele por Ele ter me escolhido, ter me enxergado no meio de tantos, né? Porque eu digo assim que às vezes o homem olha para mim, para você e vê eu e você como se não tivesse valor. Mas Deus é aquele que pega aquele que é menos valorizado e transforma e faz coisas lindas na vida dele. E assim foi Deus que fez na minha vida. Então foi dessa forma que Deus trabalhou na minha vida, foi dessa forma que Deus me chamou para servir a Ele, através do louvor.
né? O louvor, ele é muito importante. Depois eu vou falar aqui um testemunho também, que o que aconteceu no dia que eu louvei ao Senhor, né? A gente louva, mas tem dia que você louva que é diferente. Depois eu conto a vocês, né, em outro vídeo, que foi que Deus fez na vida do meu filho através do louvor. E é isso, minha gente, né? O vídeo de hoje, né? Você pode aí deixar nos comentários de que forma, né, Deus falou com você e você o aceitou, né? Porque Deus é lindo, Deus trabalha perfeitamente bem, né, na vida de cada um de nós, né? E foi o que Deus fez na minha vida. Eu não queria saber de Jesus, mas Jesus queria saber de mim, teve misericórdia de mim, olhou para mim, né, e me chamou para trabalhar na sua obra. Né, minha gente? Então, desde já quero agradecer a cada um de vocês que parou aqui para ouvir, né? Para me assistir, né? Eu creio que de alguma forma Deus falou com você. Às vezes Deus dá sinais e a gente não percebe, né? E a gente não percebe. Às vezes a gente está tão iludido com as coisas do mundo que a gente não percebe quando Deus quer falar, né? Para cada um, Deus tem um plano. Para cada vida, Deus tem um plano. Basta a gente dar ouvido e querer aceitar a vontade dele. E depois que a gente aceita a vontade dele, passa a obedecer. O segredo é obedecer. Depois que a gente obedece, Deus trabalha. E aquilo que a gente achava impossível de acontecer, Jesus faz. Muitas vezes as pessoas, às vezes, olham pra gente e não conhecem a transformação que Deus fez. Por não conhece o que Deus fez na nossa vida, às vezes não conhece nem a pessoa, né, direito. Oxe, aquela pessoa que vivia no mundo, que vivia fazendo isso e aquilo outro. E Deus transforma, porque Deus, ele tem o poder de transformar vidas. É assim que Deus faz na vida de cada um de nós. Cheiro a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.